Galera do UFCcast, obrigado por estar aqui com a gente de novo, mais uma vez, prestigiando aí nosso canal. A gente que quer trazer bastante conteúdo de qualidade para vocês. Eu aqui, né, e quem sempre dá qualidade aqui no programa, Dani Boy. Fala, Dani. E aí, pessoal, é um prazer. Já queria de imediato pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar aquele like. Como é que chama isso aí, Dani? Ah, eu não me lembro, cara. CTA, cara. CTA. Ah, o nosso editor que manda. Eu não entendo dessa parada, então não... Continua, dedão, já que eu nem sei, eu já me perdi. Continua. Então tá, galera, vamos fazer aí o dever de casa, né? Curte o canal, dá um like aí e fica aqui com a gente, que hoje nós temos um bate-papo aqui bem legal. Depois a gente vai deixar também as redes sociais, né? Tanto as nossas, que tem Instagram, como tem sempre, Spotify, né? É isso aí. Como sempre, lá vocês vão nosso convidado também. Vão encontrar ali na descrição o Instagram, nosso convidado, nosso. Então compartilha, vai lá, curte, fica aqui com a gente. Com a gente aqui, então, né? Vamos apresentar aqui Valcir Nunes, o cara da Mundo Steel. Tudo bem, Valcir? Tudo bem, boa noite. Obrigado, David, Dani Boy, pelo convite. E é isso aí, galera. Prazer estar aqui. E é isso aí, vamos dar o like aí, vamos seguir o pessoal na rede social aí, porque na rede social, no YouTube, porque a galera tá fazendo um trabalho legal e merece ser prestigiado. Cara, obrigado. Assim, a gente sempre fica bem contente quando as pessoas pedem, né? Até tem uma galera aí que sempre posta no Instagram também, depois da entrevista aqui vai lá e publica no Instagram pessoal, e o pessoal tem gostado bastante, a gente agradece. Cara, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está dentro da construção civil, está dentro da área da construção, está dentro da área do empreendedorismo, e eu acho que é um negócio que vai crescer muito ainda no país, tende a crescer bastante, e é importante para todo mundo que está na área da engenharia, da arquitetura, ter esse conhecimento, abraçar esse conhecimento, porque é importante. Nós vamos falar de steel frame, né? Não é muito tão conhecido assim no Brasil, não é tão estudado, né? Não, na faculdade já vou começar a falar sobre. Nós não estudamos específico desse método construtivo. A gente fala superficialmente sobre ele, se comenta algo sobre ele, mas não... Quando tem uma matéria ali de técnicas de construção, tipos de construção, se aborda um pouquinho steel frame, wood frame, outros sistemas de construção que estão mais aquecidas fora do país, né? Mas aqui no nosso país a gente fica sempre focado muito na construção em concreto armado, né? Isso. Estrutura de concreto armado. Alguma coisa estrutura de aço, mas também bem pouca. Eu também não tenho ouvido falar em especializações na área. Poderia, né? Poderia. Pós-graduação. Posso estar enganado. Talvez já exista e quem estiver nos ouvindo ou assistindo, se puder comentar lá. Porque eu não conheço, eu desconheço aqui na região, eu nunca vi. Pode colocar aqui uma mensagem, né? Se tiver algum contato. E vamos ouvir do Valcir, né? Valcir, o que tu tens aqui para trazer para nós? Cara, fala um pouquinho de ti, né? Te apresenta, fala como é que tu ingressou nesse mundo do steel frame. Legal. Porque não é uma coisa que às vezes até é difícil quem sair da faculdade encarar isso, trazer isso para o mercado. Eu acredito que foi uma dificuldade, uma luta. É uma luta ainda. É uma luta até hoje, né? A luta é constante, né? E é disso que a gente gosta, né? A gente gosta do desafio, né? É o desafio que traz oportunidades, na verdade. Né? Exatamente. Então, mas vai lá, fala aí. Então, para falar sobre quem é o Valcir, eu vou falar sobre quem é o Valcir hoje, quem está sendo o Valcir agora, né? Porque eu digo que se eu falasse quem era o Valcir há 10 anos atrás, seria um outro. Se eu falasse quem era o Valcir há 5 anos atrás, seria um outro. E o Valcir, nesse momento, é uma outra pessoa que está no momento de transformação. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, hoje tenho 33 anos de idade. É novo. Comecei uma empresa com 19 anos de idade. Nossa. Negócio meio maluco. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Sou pai do pequeno Heitor. Que legal, cara. 1 ano e um mês, assim, poxa... Tá curtindo ainda, né? Curtindo demais, que top. Se soubesse que era tão bom, tinha tido filho antes. Casado com a Catiusca Padilha. Que legal. Esposa tem um nome diferente, igual o meu, né? Então... E um empreendedor apaixonado pelo que faz. Apaixonado pelo poder que o empreendedorismo tem de transformar a vida das pessoas. E é isso aí, todo momento agora é um momento bacana da empresa. Eu falei anteriormente que se você falar quem era o Valcir há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, a gente poderia olhar de várias perspectivas, porque nesse momento eu sou um empreendedor que está tentando
deixar de ser empreendedor. Deixar de ser empreendedor não, nunca deixaria de ser, mas tentando ir um pouco pro lado de me tornar empresário. Perfeito. Certo. Porque é uma coisa que eu aprendi, até eu vinha pra cá, daí, dirigindo, aí vou estudar um pouco sobre o canal, né? Eu vi que tinha uma entrevista ali sobre o Felipe Colombo, ele até com o Felipe Colombo, e aliás, excelente entrevista, excelente. Parabéns a vocês. Obrigado. A entrevista foi boa porque a pessoa que teve aqui era extraordinária, né, cara? Foi um bate-papo, foi o mérito de todos aí, né? E ele falava sobre isso, né? Que existe no Brasil, existe empreendedor, existe empresário. Isso, é verdade. E aí eu até me vejo hoje mais do lado empreendedor. Então, eu sou apaixonado por tudo. Eu digo que a empresa hoje é um parque de diversões e um problema, às vezes, é que eu sou apaixonado por tudo. Tá. Então, hoje, inclusive, é um dia que a gente estava lá instalando uma máquina e eu tinha que trabalhar, tinha que fazer outras atividades, mas eu queria viver aquele momento, instalação da máquina e tal. E aí, se deixar, eu quero fazer tudo na empresa, dirigir caminhão, vender... É a paixão, né, cara? É a paixão do negócio. É a paixão do negócio. Mas falando um pouco desse momento atual, uma coisa que eu aprendi, que eu venho aprendendo é que no começo da jornada do empreendedor, o sucesso da empresa depende muito da capacidade de execução do empreendedor. A capacidade dele vender, dele negociar, de buscar parceria, de buscar inovação, enfim, de fazer tudo, né? Porque no começo é eu SA, né? E nesse momento, e depois de um tempo, o crescimento da empresa ela se deve à capacidade que o empreendedor tem de influenciar o time que está com ele. E aí esse momento é um momento de transformação, um momento que a gente entende que o que nos trouxe até aqui não nos leva até onde a gente pode chegar. E aí a mente fica acelerada de novo, é um momento de transformação, e esses desafios que nos movem, né? Cara, legal isso aí que tu falou. Bem legal, porque faz todo sentido. Claro, né? Com certeza. Até um certo momento tu consegue sozinho, tu consegue caminhar com as tuas próprias pernas, atender os teus clientes. Mas chega um determinado momento que tu não consegue mais fazer isso, tu não consegue fazer tudo, né? E aí é que entra a tua equipe, né? Exatamente. Aí você precisa, além de ter um certo conhecimento técnico, você precisa desenvolver você precisa aprender muito sobre pessoas. Sim. Aprender sobre gente, é algo que eu tenho aprendido muito nos últimos 2 anos, aprendi muito na pandemia. A pandemia acho que foi um momento de aprendizado para muitos ainda, né? Apesar do que ela trouxe de negativo, mas ela também trouxe algo de positivo, né? Se é que pode falar positivo, sim, ela trouxe muito aprendizado, né? Então, é um momento que a gente passa agora a aprender mais sobre pessoas, sobre gente, né? E aí isso é incrível, eu acho muito interessante. Tem um amigo que ele fala que quando ele é engenheiro civil, e ele fala que quando ele fez a engenharia civil, poxa, tinha aula de psicologia e tal. Ele, por que eu quero psicologia na engenharia civil? Eu quero calcular, eu quero... E aí hoje ele fala que hoje o que ele mais usa na empresa hoje é a psicologia. Pra poder lidar com todo mundo, com né, certeza. cara? Principalmente quem trabalha com obra, né? Sim. Trabalha com... Quando é indústria, fábrica ou obra, cara, que tu lida diretamente com as pessoas... Tem que saber lidar com... Tem que saber, tem que conhecer pessoas. Exatamente. Hoje, isso é uma coisa que me chama atenção. Fundamental. Entender sobre gente é foda. Vou falar palavrão aqui. Pode porque falar, fica à vontade. Às vezes a gente trabalha com obra, é acionado, é chamado, às vezes, na obra para resolver algum probleminha e tal, porque a obra sempre tem algo para se resolver, né? E sempre quando eu chego na obra, eu sempre tento olhar do seguinte cenário. Poxa, o problema aqui tem tudo para não ser técnico. É pessoas. E é fato, assim, esses dias eu fui chamado para ir numa obra e tal, o pessoal precisava de uma assessoria. Aí eu cheguei lá, eu vi que o mestre de obras estava com problema, estava com desentendimento com o arquiteto de relacionamento, com o construtor ali. E eu assim, poxa, aí naquele momento eu assim, poxa, Deus, me dê sabedoria porque eu preciso resolver essa situação aqui. E era desafiante, né? Era desafiante. Assim, pô, Deus, me dê sabedoria que... E aí eu vou tirar do lado técnico aqui, porque o negócio aqui é pessoas. Estão de birra, ele quer prejudicar o outro e tal. E aí eu fui devagarzinho, e até que eu vi quem estava querendo focar na solução, vi quem estava focado no problema. E aí saí de lá, eu até brinquei com o Lucas, que é um sócio de uma filial nossa. E assim, Lucas, eu não falei que o problema era relacionamento. E aí isso me dá muita felicidade, assim, quando eu consigo resolver algo nesse sentido. Ô, Valcir, cara, e vamos falar um pouquinho da empresa hoje. A tua empresa é a Mundo Steel. Exatamente. Tá. O que a Mundo Steel hoje proporciona? O que ela faz hoje para a construção civil, para
para a sociedade, digamos assim, né? O que vocês têm de material para oferecer? Hoje nós somos, nós nos entendemos hoje como uma plataforma de soluções construtivas. Plataforma de solução construtiva. Exatamente. Por que eu falo, por que a gente chama de plataforma? Porque eu vou falar um pouco sobre o início da empresa. Então, a empresa começou em 2009. Tá. E em 2011 eu recebi a oportunidade de desenvolver o sistema construtivo steel frame. Se hoje é novidade, então imagine lá em 2011. Nossa. Então em 2011 eu estava lá, poxa, vou fazer a conta aqui vai ficar complicado. Em 2011 eu já estava lá com 21 anos de idade. E Braço do Norte, cidade com 30 mil habitantes, sou de lá. Uma sala lá com 100 metros quadrados. E querendo revolucionar a forma de construir. Naquele momento eu entendi que eu tinha muita vontade. Tinha aquela teimosia, o pessoal chama de persistência, chama de entusiasmo, aquela teimosia do empreendedor de construir algo, né? E eu entendi que tinha muita vontade, mas não tinha cliente, não tinha mão de obra, não tinha arquiteto, não tinha conhecimento, mas estava lá, o sangue nos olhos e vamos fazer o negócio acontecer. E aí eu entendi, mas um pouco antes disso, quando eu recebi a oportunidade de trabalhar com steel frame, foi de uma pessoa, um amigo de Florianópolis, que era uma pessoa que eu confiava muito, uma pessoa que era uma referência para mim no empreendedorismo, tinha uma história interessante já, então... aí quando ele me convidou, eu pensei, poxa, se ele tá me convidando para isso, é uma pessoa que tem visão, então já é meio caminho andado, né? Já vale a pena estudar sobre. E aí eu fui para a internet, dei um Google lá, poxa, 90% das casas nos Estados Unidos são construídas com essa metodologia, wood frame ou steel frame. Aí tudo que existe nos Estados Unidos acaba chegando em algum momento no Brasil, né? Se bem que o steel frame levou aí muito tempo, né? E aí eu entendi que eu olhei ali que as pessoas que eu conhecia, que estavam inseridas no mercado da construção civil, os pedreiros e tal, construtores, tinham uma média ali de 50 anos de idade, 40. Aí eu pensei, poxa, o pedreiro hoje, ele não quer que o filho dele seja construtor. Então eu entendi, um estudo feito pela minha própria mente, um estudo feito por mim mesmo, eu entendi ali que para cada 10 pedreiros, 10 construtores que saíam da profissão, não entravam 3. Foi uma coisa algo que eu vi ali, não tinha fonte para isso, mas eu tive pegasse isso... Eu tive essa sensibilidade. Uma baita sacada. Uma baita sacada. E aí eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, assim, daí eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com o seu João Vermelho, de Verso Norte, falecido até com fascínio de Covid. Tive uma conversa com ele bacana, ele me falou sobre a história de vida dele e tal, e aquilo meio que me marcou. Ele me falava sobre como ele tinha começado a empresa dele. Ele falou, eu era um rapaz novo, comecei a trabalhar de eletricista, botei minha loja de iluminação e tal. E ele foi pioneiro na loja de material elétrico. E tipo assim, dominou assim, a região lá, com loja de material elétrico e tal, aquele negócio todo. E aí poxa, o que eu posso ser pioneiro? E aí começou a nascer de mim, naquela conversa, só que eu fui entender isso lá na frente, né? Então naquela conversa aí começou a nascer aquele desejo de ser pioneiro em algo, de criar algo novo. Já existia aquele desejo lá dentro. Não estava claro para mim, mas existia. Top. E aí quando nasceu a ideia do steel frame, eu assim, poxa, eu posso ser o seu João aqui, eu posso ser pioneiro no negócio, eu posso ser o cara que vou lá fincar a bandeira nesse mercado que ainda não é explorado, né? E aí eu sempre tive uma coisa comigo que eu sempre pensei o seguinte, eu não posso chegar aos meus 50 anos de idade, estou um pouco longe ainda disso, mas desde de novo eu tinha esse pensamento, com arrependimento. Então eu sempre calculei o seguinte, o que de pior pode acontecer? Aí quando eu recebi a oportunidade, poxa, eu vou devagar, vou fazer uma casa para mim mesmo, com recurso apertado, um parceiro me ajudou, não que eu tinha muito dinheiro também na época, mas... Enfim, fiz a primeira casa, então, sem projeto, uma mão de obra desqualificada, um monte de problema, e só porque disso a gente foi trabalhando. Sim, foi lapidando. Fui trabalhando, bati na porta das universidades, da Unesc aqui, professor Elane, se vocês conhecem, ele nos ajudou muito. Curso para formar montador, pegava o cara que era pedreiro e tal, e, poxa, ralando aqui. Feira Casa Pronta aqui em Criciúma, vim para cá, montava stand, casas... Enfim, e aí chega em 2017,
Então, 2011, 2017, nós nos transformamos numa loja que vendia materiais para construção a seco. Então, o que acontece? Desenvolveu aquele ecossistema, arquiteto parceiro, que faz o que projeta, engenheiro, os construtores. E a Mundo Steel estava se comportando como uma loja de materiais para construção a seco. E aí a gente começa, poxa, vou expandir, quero expandir agora. Tem isso, né? Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo uma consultoria com o Sebrae, e eu comentei com o Rafael Rocha, se não me engano, Rafael Rocha, acho que é o nome dele. E aí eu falei, Rafael, poxa, esse negócio aqui me incomoda, desafio, se manter, pensar em se manter no dia a dia e ao mesmo tempo pensar em crescimento, poxa, eu não gosto disso. Ele falou pra mim, ele olhou pra mim e falou, tu não sabe, mas tu gosta. E aí eu comecei a me observar, não, eu gosto mesmo do desafio, né? E eu entendi que era algo comum entre empreendedores, eu entendi que de fato tinha algo que era da minha natureza, aquilo. E aí em 2017 a empresa estava legal, claro, para mim que saí de lá de baixo e tal, não era uma grande empresa, mas já estava... Para mim estava legal, tipo, poxa, já tinha montado uma estrutura, já tinha cliente, já tinha faturamento... já tinha algumas conquistas pessoais, e aí começou a ficar chato o negócio. E aí vamos empreender, vamos transformar esse negócio numa empresa a nível nacional. E aí fui para a FEICON em São Paulo. Sim, eu faço umas coisas assim que é meio... Caramba, e é a maior feira de material de construção do país, cara. Só a maior. Só a maior só feira. Foi a maior. Mas assim, tipo, sem muito planejamento. Aí fui pra FEICON, e aí tô lá na FEICON, um stand montado, um monte de cliente chegando e pegando um monte de contato, mas eu sem estrutura comercial para atender, sem estrutura de engenharia, sem estrutura, não tinha muita estrutura. Mas o aprendizado que eu tive lá, os insights que eu tive lá foi... Porque daí lá eu pude perceber o trabalho que eu tinha feito, que eu não valorizava. Eu tenho um pouco de... eu tive que fazer... Depois eu não vou entrar nesse, senão eu vou me perder aqui. Mas eu tinha um pouco de síndrome de vira-lata, que eu não reconhecia o trabalho que eu tinha feito. Certo. Eu fui trabalhar isso há 2 anos, fiz terapia com psicólogo e tal, porque isso estava me atrapalhando nos negócios. Porque como eu estava olhando muito para frente o que eu queria construir, eu não valorizava o que eu tinha feito até então. Perfeito. Entendi. E aí, lá na feira, eu comecei a perceber, poxa, tem cliente, tem gente querendo investir, empreendedor querendo investir. Pô, vou franquear esse negócio. E aí começa. Monto primeiro, vim da feira já com a ideia montada, vou franquear. E aí monto uma primeira filial com sócio, monto uma primeira franquia, enfim. Mas a gente chegamos em 2021, aí nós já éramos distribuidores, éramos indústria também, tínhamos engenharia, construtores, e começamos a perder um pouco da identidade. Então o cliente me perguntava, o que a Mundo Steel faz? A narrativa ficava confusa. Porque dependendo do cliente, o que tu quer? Tu quero comprar material, então, te vendo material. O que você quer? Eu quero construir, então, eu consigo construir para você. Só que eu não tinha uma estrutura para isso. Então, eu gosto muito de uma... o empreendedor tem isso, né? A bandeira do Brasil tá lá escrito ordem e progresso, né? O empreendedor raiz, ele gosta muito de inverter progresso. Depois a ordem. Então, busca o progresso, depois se organiza. Claro, não colocando ninguém em risco, risco calculado e tal. Progresso em ordem não quer dizer aventureiro, né? E aí, em 2021, nós começamos a nos comportar... Em 2021, nós começamos a nos comportar com uma plataforma de soluções construtivas. Por quê? Porque a construção civil é muito fragmentada hoje. Então, eu costumo dizer que quando eu olho para uma parede, um simples metro quadrado de parede tem vários fornecedores. Então, tanto não só na alvenaria, no steel frame também. Então, poxa, tem um fornecedor de tijolo, tem o cimento, tem o barro, tem a instalação elétrica que passa no meio, tem o eletricista que vai fazer, tem a hidráulica, tem a tinta, tem a tinta, e essas indústrias não se conversam. Sim. Eu vejo que hoje entendendo um pouco disso, eu vejo que até dá pouco problema nas obras, porque é muito fragmentado. E aí eu pensei, poxa... Às vezes dá, né? Às vezes... Não, mas como ele falou, dá até pouco quantidade em relação... Aí eu, maluco, vou resolver isso, assim, eu vou resolver esse problema. Então eu vejo essa vontade, eu começo a conversar com uma pessoa, começo a conversar com outra. Aí a primeira pessoa é a esposa, né? Tipo, tô com essa ideia aqui, ela fala...
Não, acho que vai. A esposa vai apoiar, né? É meio que um dever da esposa apoiar. Aí, de repente, começam os funcionários, o time começa a apoiar também. Pô, daí você começa a ver fornecedor. Só que, de repente, começa a vir os franqueados que vêm, investem, acreditam, daí, poxa, agora o negócio tá ficando sério. Uhum. Então é um pouco do momento que a gente tá vivendo agora, e se eu deixar aqui, eu vou longe agora. Então, deixar cara, conduzirem. Desculpa aí, tá... Não, mas tu que tem... Não. Cara, mas é contigo mesmo, eu tô gostando, tô adorando. Na verdade, a Mundo Steel hoje, ela veio num crescimento, né? E hoje ela é praticamente uma plataforma. Quer construir ou quer comprar... Hoje a Mundo Steel consegue fornecer para qualquer um, digamos assim, né? Sim, exatamente. Não diria talvez para qualquer um. Eu entendo que vender é direcionar o cliente para o sucesso. Então, em algumas situações, o sucesso do cliente não é aquilo que você entrega. Então, nem todos os clientes que nos procuram buscam aquilo que realmente a gente faz. Perfeito. Então, hoje a gente entende que vender é guiar o cliente para o sucesso. Então, a gente está... Então, se o cliente busca uma obra com agilidade, conforto térmico, conforto acústico, busca mais segurança, busca inovação, aí sim, aí nós temos a melhor solução para esse cliente. Bacana. Legal. Valcir, vai lá. Vamos começar para quem é leigo no negócio. Qual é a definição de steel frame? Steel frame steel é o aço, né? A tradução do aço inglês, né? Então, uma estrutura de aço. E o frame é um conjunto de elementos que formam algo. Então, steel frame é aquele conjunto de elementos, o aço, mais o USB, mais as placas, o drywall, tal, que formam aquele elemento. Se eu quero construir, eu sou cliente, quero construir a minha casa como steel frame. Quais são os prós e contras do modelo construtivo em relação ao método convencional, né? Quais são os pós e contras? Vamos lá. Esses dias eu vou buscar uma pergunta de um outro cliente que daí eu consigo trazer. Eu gosto de falar com exemplos, claro, tá? Então, claro, show, melhor cara. ainda. Esses dias um cliente me perguntou... A gente estava visitando uma obra e o cliente perguntou, Valcir, agora por que o steel frame é melhor? Por que eu devo construir steel frame? E aí eu falei, em nenhum momento eu falei que o steel frame é o melhor, em nenhum momento eu falei que você deve construir. Primeiro eu preciso entender o que você busca. Então, mas tentando levar um pouco mais para responder, eu costumo falar que tudo que você compara o steel frame com alvenaria, com sistemas tradicionais, ele leva vantagem. Tá. Ele sai na frente. Então, se você falar velocidade de obra, steel frame é melhor. Mais rápido. A gente fala de 60% mais rápido. Nossa. Se falar sobre conforto térmico e acústico, superior, as paredes recebem isolantes térmico acústico, lã de vidro, lã de rocha, lã de PET, existem algumas opções no mercado. Se falar sobre peso, então 30% do peso comparado à alvenaria. Nossa. Então o custo com fundação acaba sendo menor, então baixo peso estrutural. Desvantagem do sistema hoje, eu vejo uma grande desvantagem do sistema hoje é o sistema abrasileirado, eu digo. Tá. Então, eu falo muito, eu gosto muito de uma frase que é importante fazer o novo, mas você precisa que não se faça o novo de forma antiga, né? Então, você trabalhar com steel frame hoje, às vezes com aquela cultura da alvenaria, eu digo que faça com alvenaria daí. Porque da alvenaria, eu não tô aqui menosprezando, acho que a alvenaria é um sistema construtivo excelente. Às vezes as pessoas pensam que não, sistema construtivo excelente, funciona muito bem. Mas depende muito de bons profissionais, né? Perfeito. Assim como o steel frame. Perfeito. Só que o steel frame é um pouco mais técnico, então tem que ter uma boa mão de obra. Perfeito. Tô tentando buscar uma desvantagem. Mão de obra tem que ser qualificado, tem que ser profissional capacitado. Né? Hoje na nossa região nós se encontra profissional qualificado, capacitado para montar uma casa em steel frame? Temos bons profissionais. Tem bons profissionais? Temos sim. E é esse problema que a Mundo Steel resolve. Porque não basta ter um bom profissional para montar a obra. Eu sempre falo que a obra precisa ter dono. Então, no passado, nós vendíamos o que? Vendíamos material e indicava o montador ia lá montava. Só que o montador faz parte do sistema.
Então não é só o montador. Se o montador vai lá e monta uma obra de steel frame, monta uma parede legal, e o pintor não está preparado para trabalhar com esse sistema, ele vai detona o trabalho. Entendi. Então, hoje a gente trabalha com modelo de franquias, aí o franqueado é o dono da obra. Perfeito. Então, a obra tem que ter engenheiro, acho que vocês são defensores disso, né? Claro, com certeza. Engenheiro, projeto, acompanhamento, é o que é necessário para uma construção, no mínimo, chegar próximo do Falando em projeto, da qualidade, já me surgiu essa dúvida. Eu tenho certeza que para montar uma obra do modelo steel frame tem que ter um projeto bem elaborado e bem fácil de interpretar, justamente para amenizar esses riscos, né? Que é o cara que não tem, às vezes, tanta experiência em ler um projeto. Tem que ser de uma maneira que ele consiga, que traduza fácil para ele fazer, que executar, né? Qual é a diferença aí do projeto do steel frame? O sucesso de uma boa obra, acho que não só em steel frame, como também em alvenaria, mas projeto. Acho que é importantíssimo ter um bom projeto estrutural, né? Bem dimensionado, feito por especialistas. Uma boa mão de obra na execução, gerenciamento e material de qualidade. Tá, show. Somando tudo isso aí, tem a obra em qualidade. Aí eu posso falar que o steel frame é o melhor sistema construtivo hoje disponível aí no mercado. Ô Valcir, partindo da ideia do projeto, eu posso pegar qualquer projeto arquitetônico e adaptar ele e construir ele em steel frame? Ou já na hora de elaborar o projeto arquitetônico, tu já tens que ter alguns critérios ali para ser uma construção em steel frame? A gente teve essa dúvida no pré-moldado, né? Quando a gente conversou com o Valdir, a mesma dúvida. Foi. E lá a gente também colocou a dúvida, eu já vou colocar a mesma dúvida para ti. Lá no pré-moldado, cada peça tem um projeto na execução na fábrica. É semelhante o processo. É semelhante? Pode continuar aí a tua... A questão é assim, o projeto, né? Porque quem está elaborando o projeto arquitetônico, que é o primeiro passo, né? Talvez ele pense na construção tradicional. Sim. Na alvenaria, estrutura de concreto armado. A questão é, depois que ele tem um projeto pronto, aprovado, tá com a licença de construção, aí, vou fazer em steel frame. O projeto se adapta ou precisa mudar projeto, precisa... Legal a pergunta, e as pessoas têm muita dúvida, é uma pergunta recorrente. Uma dúvida recorrente. Então, tentar desenhar um pouco da jornada do cliente. Então, vamos criar um cenário aqui. O David decide construir, vamos imaginar que o David não é engenheiro, né? Então ele decide construir a casa, vai lá e contrata um arquiteto, está com o projeto pronto, e aí no meio do caminho ele conhece steel frame, passou uma obra, falaram em steel frame para ele, está pesquisando, quer orçar. Então ele entra em contato com a Mundo Steel. No primeiro momento nós vamos fazer um bate-papo, uma conversa que é um alinhamento de expectativa. Então vamos entender o que o David busca. Então, o David, a gente vai entender que o David busca obra mais rápida, busca tudo aquilo que o steel frame entrega. Legal, faz sentido. Aí a nossa engenharia vai fazer um estudo de viabilidade do projeto. E aí vai entender se aquele projeto, se é possível construir aquele projeto em steel frame. Perfeito. 90% dos casos tá? Ou até mais. Mas eu sempre defendo o seguinte, a gente precisa entender que a gente precisa usar o melhor de cada sistema construtivo. Tem obras, às vezes, que a gente trabalha com aço pesado, o light steel frame e concreto armado, e tá tudo certo. Eu acho que a gente precisa entender utilizar o melhor de cada sistema construtivo de acordo com cada necessidade, né? Show de bola. Então o David foi lá, orçou, gostou, não, Valcir, é isso que eu quero, eu visitei uma obra, a patroa quer construir steel frame, normalmente é a esposa que decide, né? Então ela quer... No caso do David aqui no meu também. Todo mundo aqui, né? Ela quer fazer steel frame e tal, e qual é o próximo passo? Aí, com base no projeto arquitetônico, a nossa engenharia vai desenvolver o projeto estrutural. Aí desenvolve o projeto estrutural, faz lá algumas reuniões de compatibilização. Legal que a gente consegue resolver muita coisa. Aí o que é legal do steel frame, você consegue ter muito planejamento antes. Porque nós projetamos a casa 100% antes de ir para a produção. Então, comparando com a alvenaria, você fez o projeto estrutural e tal, depois você vai lá para o canteiro e vai construir de forma artesanal.
Aqui não. No steel frame, a máquina vai produzir. Perfeito. Então, nossa engenharia fez o projeto, você compatibilizou, deu ok, vai fazer a programação, vai colocar na máquina, e a máquina vai dar tudo da parede cortada, numerado, com caderno de montagens. Você vai chegar lá no canteiro para montar. Só montar. Só vai fazer a montagem. Parecido, talvez, para dar um exemplo aqui, com aqueles móveis sob medida que você vem lá a mesa e vem o manual de montagem. Entendi. É a mesma... Perfeito, entendi. A mesma linha. O pré-moldado também, acho que vem um pouco nessa linha também. Top. E aí esse é o processo de... O que acontece depois... Eu vou já perguntar. O que acontece se depois tu foi lá, mandou fazer, produziu, fabricou, chegou na obra lá, o cliente, não quero mais a porta aqui, eu quero a porta lá. Como é que funciona a alteração? Precisa alterar. Tu consegue aproveitar aquele material que teoricamente não vai encaixar mais naquele ponto ali? É mais simples do que o sistema tradicional. Quando eu falo que tudo que você compara o Light Steel Frame com sistemas tradicionais, o Light Steel Frame oferece uma vantagem, isso nos favorece também. Porque na alvenaria você constrói. Então, o que você constrói, depois você precisa quebrar para modificar. Então, é marreta, aquele negócio todo. No sistema Light Steel Frame, você vai desmontar. Você vai desmontar a parede e vai modificar. O ideal é que esteja já 100% definido. É que daí vem a nossa cultura, né? De pensar muito... Que a gente está acostumado a construir nos sistemas tradicionais, onde projeta lá, prova e vai para obra e chega lá no dia, mudou de ideia, quebra aqui, leva para lá. Só que isso tudo aumenta o custo da obra. Sim. Aumenta custo, atrasa, gera prejuízo para o empreiteiro. Então, a gente foca muito, hoje a gente dá muita atenção nessas reuniões de compatibilização, que é para o cliente resolver tudo antes da obra iniciar. Ótimo. Então investe um pouco mais de planejamento para não gastar esse tempo lá na obra. Ótimo. Porque por mais que dê para mudar, por mais que seja mais simples do que a alvenaria, ninguém gosta de fazer retrabalho. Sim. Então... Mesmo porque vai ter um custo adicional, né? Você já deixa, eu acredito, né? Você já deixa ali estabelecido que, se alterar e tu quiseres que mexa, vai ter um custo adicional. Porque... sempre gera um custo. Enfim, e aí mas eu penso muito não é só no custo. Imagina o seguinte, você tá lá fazendo um projeto, e aí dá um bug lá, tal, perde metade do projeto. Você vai ter que fazer de novo. Ninguém gosta. O entusiasmo, a raiva ali vai ser... Sim. Então ninguém gosta de voltar para trás. Então o ideal é que vá para frente, né? Ô Valcir, no sistema Steel Frame, na alvenaria tradicional, nós temos o quê? Estrutura de concreto armado, então pilar, viga, é concreto e aço, né? Sim. As paredes de vedação são tijolo e reboco. Isso é um fechamento de vedação. No Steel Frame, nós temos chapas de... Fugiu o nome agora. São várias camadas, tem chapa cimentícia, chapa de USB... Fala um pouquinho desses tipos de chapa, né? Porque o pessoal acha que tudo é gesso acartonado, veio o nome agora. Todo mundo acha que é gesso acartonado. Isso aí vai bater água, vai mofar, vai estragar, vai umedecer, vai... Então, porque assim, a gente tem que desmistificar essas ideias, né? O pessoal imagina que o que o pessoal imagina. Isso aí vai inchar tudo, vai bolhar tudo. Algumas pessoas falam, quero fazer uma casa de gesso acartonado, quero fazer uma casa de drywall. Isso. Então, gesso acartonado, é simples entender o que é um gesso acartonado. É um gesso envelopado por um papel cartão. Então, por isso, o gesso acartonado. Então, o gesso acartonado é apenas um elemento que vai nessa parede. Então, eu gosto de fazer analogias, né? Então, o steel frame ele é como se fosse o corpo humano, né? Então, você tem lá a estrutura. As minhas analogias às vezes ficam meio malucas aí e tal. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, já vou me... Às vezes o pessoal fica olhando assim, mas tipo... Não fez sentido. Como assim? Como assim? O que ele tá falando? Mas vamos olhar para uma edificação como corpo humano, né? Então, nós temos o esqueleto humano, os ossos, e é como se fosse toda aquela estrutura de aço. Depois nós temos a placa USB. O sistema está passando por algumas inovações, tá? Talvez se a gente ouvir esse podcast daqui a um ano, talvez vai mudar. Talvez Tá saindo a norma agora, então... Mas vamos falar do sistema que viu... Daqui 2 anos a gente chama o Valcir de novo. Mudou o sistema, vamos falar de novo. Na verdade, eu já tô deixando o gancho aqui para me chamar de novo.
Boa, show de bola, é isso aí. Mas mas voltando ali, eu queria do meu raciocínio aqui, então nós temos ali o esqueleto, ali a estrutura de aço. Aí depois nós temos, externamente, nós temos a placa de USB, que seria a carne humana, que ajuda a estruturar ali todo aquele esqueleto, né? Aí depois nós temos uma membrana hidrófuga, que é uma manta que hoje ela, como se fosse um tecido, que ela impede que a umidade entre na edificação, mas ao mesmo tempo ela permite que a casa transpire. Então, tô falando da pele, né? Então, não vai penetrar a umidade na pele. A gente molha, a gente toma banho e tal, se molha e não penetra a água, né? Mas a gente transpira. Então, nós temos o esqueleto, temos o USB e temos essa membrana que serve para que seria a pele humana. Depois da pele vem a roupa. E aí nós temos hoje aí tranquilamente mais de 10 opções para vestir essa casa. Então, ela oferece muitas oportunidades aí para fachadas, para os arquitetos, né, para material de fachada. Então, se a gente olhar para as casas americanas, imaginando agora as casas americanas, tem aqueles revestimentos escamados na horizontal, que às vezes antigamente era madeira, fazia com madeira, depois veio os revestimentos com placa cimentícia ou com side vinílico, que é um revestimento em PVC, que já vem pintado e tal. E no Brasil, então essa seria a roupa, você está vestindo a casa com essa roupa, né? No Brasil, o brasileiro está aceitando o steel frame por todas as vantagens que o sistema oferece, velocidade de obra, conforto térmico, acústico, toda a tecnologia. Mas o brasileiro ainda quer que no final do dia ele quer que a casa se pareça com uma casa de alvenaria. Casa de alvenaria. Ele quer aquela parede lisa ainda. Se a gente olhar aqui no sul, tem que ser lisa mesmo, né? Nossa. Se a gente for para São Paulo, para o Sudeste, lá o pessoal ainda aceita a textura, né? Então, no Brasil se utiliza muito a placa cimentícia. E aí, placa cimentícia, existem vários fabricantes, existem várias metodologias de aplicar, umas funcionam, umas não. Então, é um assunto bem crítico aí para quem é da área. E aí, na parte interna, aí vem o gesso acartonado. Então, o gesso acartonado é 30% da parede que aí por isso que o pessoal fala, parede de casa de drywall, casa de gesso acartonado. Já desmistificou, porque dentro não vai ter intempérie nenhuma para... Não, aí no caso, por dentro nós temos gesso acartonado, mas por fora nós temos temos esses métodos diferentes, né? Tu falou ali em placa cimentícia e tu falou um outro ali que eu desconheço, como é que é? Placa cimentícia, side vinílico, que é um revestimento de PVC que já vem pintado. Que é aquele que fica parecendo uma escaminha, né? Escamada, aquelas casas americanas, é muito utilizado. O brasileiro tem um pouco, não tá usando muito. Tem alguns projetos, mas talvez represente 10% das obras em light steel frame do Brasil. Todas elas que tu falou, no caso seria já o acabamento final. Se eu adotar placa de cimentícia, é placa cimentícia ou vai alguma coisa depois da placa cimentícia? Tipo, vai massa, vai pintura, vai... Em cima da placa cimentícia vai um revestimento que a gente chama de base coat. Vários nomes... por isso que a gente tem que perguntar, senão... eu fico... Então, adotei o sistema placa cimentícia, botei a placa cimentícia, que ela deve ter ali ser um tamanho, sei lá, 2x2. Normalmente as placas... Nome chique, eu falei não no sentido de nome chique, cara. Americanizado o negócio. Mas na verdade o base coat nada mais é do que uma argamassa com alguns aditivos para... eu não sou engenheiro, então não vou falar de forma, mas é uma argamassa ali com alguns aditivos para ter aderência, talvez, para ter aderência, mas também com aditivos para poder evitar fissuras dessa parede. Bacana. Entendi. Então, seria um reboco de uma obra em light steel frame, vamos simplificar um pouco aqui. Só que ao invés de você ter ali 1,5 cm, 2 de reboco, você vai ter ali 6 milímetros. É uma aplicação à massa, praticamente. Se eu quiser pegar uma... Massa fina. Massa fina. Se eu massa quiser... fina armada. Até para cobrir, talvez, as emendas da placa cimentícia, né? Senão a placa cimentícia vai ficar tudo... Exatamente. Então. Seria uma massa fina armada. Armada com uma tela de fibra de vidro. Entendi. Então acho que fica fácil de entender. Se eu quiser pegar uma tinta anjo, fazer a minha pintura por cima dessa placa cimentícia, eu posso? E depois, não gostei da cor. Eu acho que sobre a massa, talvez, né?
Sobre a massa, já digo no final. Que a massa é o acabamento final, né? Eu botei placa cimentícia, cobri com essa massa. Aí depois eu posso aplicar uma pintura. Lembra que eu falei que o setor da construção civil é muito fragmentado? Sim. E aí, quando a gente fornecia ali somente 30%, 40% da obra, nós entendemos que a gente não estava resolvendo o problema do cliente. Uma das coisas é a pintura. Então, na alvenaria acontece muito isso também. Sim. Então, lembra que eu falei que a parede, todas as camadas, elas transpiram, elas precisam transpirar? Então, pode ser utilizado tinta emborrachada, desde que seja uma tinta hidrófuga também. Tá. Entendi. Para a parede poder ter essa respiração. Transpirar, porque senão você vai você vai impermeabilizar a parede. Entendi. E aí pode, ao longo do tempo, estourar bolha, pode... Entendi. Perfeito. Então, se for uma tinta emborrachada hidrófuga, não teria problema nenhum. Ok. Eu imagino que a Anjo deve ter alguma tecnologia para isso. Tem. Daí sim. Tá bem esclarecido. Que aí, o que a gente entende? Não é qualquer tinta que é possível de aplicação. Tenho certeza que num caso desse, um esmalte sintético, por exemplo, não pode ser aplicado. Porque o esmalte sintético, ele cria uma película que fecha completamente os poros, justamente para não ter entrada de água. Então, já é uma tinta que não vai se adequar a esse... Na alvenaria também acontece isso. Na alvenaria também existe um tipo de tinta para cada necessidade também, né? Então, no steel frame não é diferente disso, né? Tá. E além da placa cimentícia, nós temos outros dois que tu falou, né? Aquela que é a escamada, né? Tem o side cimentício, que também é um revestimento escamado. Tá. Uma placa de cimento que imita madeira. Certo. Também vai direto no steel frame, daí no caso. Essas placas vão Também vai direto na estrutura de aço. Em cima da pele, da membrana. Aço, USB. O que é USB, então? O USB é uma placa de madeira estrutural. Placa de madeira estrutural. Exatamente. Lembra o quê? Lembra um madeirite? USB pra mim é o que tu conecta no computador. USB com O, né? É USB. É USB. Beleza. Ela orienta strandboard, que nada mais é do que madeiras orientadas. Então são camadas de madeiras de 5 centímetros que no processo lá com resina MDI e tal, forma essa placa estrutural. Que ela serve para... No steel frame a gente usa aço de 0,80 a 1,25. Tá. Então, só para quem conhece, para quem já ouviu, as pessoas às vezes fazem uma confusão sobre steel frame e light steel frame. E eu confesso até que a gente que é do setor, a gente acaba comunicando um pouco errado às vezes. Tá. Porque light steel frame, nós estamos falando de estrutura leve. Então, é aço de 0,80 a 1,25 milímetros. Tá. Então, esse é light steel frame. Depois nós temos o steel frame, que daí é estrutura pesada, a gente vai trabalhar com viga W, viga I, mais pesada, daí são obras mais robustas, obras de prédios. Entendi. Nesse caso, é light steel frame, então. A Mundo Steel hoje trabalha com light steel frame, que é aquele perfil mais fininho, que vai de 0,80 a 1,20. Exatamente. Em alguns casos, nós também trabalhamos com aço pesado, então eu falo que às vezes 10% da nossa obra é steel frame. Ou 10% da obra pode ser pré-moldado, pode ser aço, pode ser concreto armado. Entendi. É porque se houver a necessidade, se adapta no caso, né? Sim. Mas ali eu queria entender mais aquela chapa de OSB. Certo. Ela é uma chapa de madeira, então. Tipo um madeirite, digamos assim. O que ela lembra? Porque faz de conta que o pessoal não sabe o que é. A chapa de USB ela vai lembrar um madeirite, talvez. Madeirite ela vai lembrar. Claro, mas ela não é uma placa... Ela é uma placa que foi desenvolvida... Para aquele trabalho. Para obra. Hoje existe USB... hoje existe USB para a indústria moveleira, existe USB para a indústria de embalagens. Então, porque ela é mais resistente... Ela precisa ter uma resistência mecânica, né? Precisa maior. ter tratamento contra cupim, tem resina viu? E tal. Show. Então, por isso que ela se difere de uma placa comum de madeirite, por exemplo. Exatamente. Então, não dá para você colocar uma placa que vai pegar cupim, uma placa que ela não tem resistência mecânica, não faz sentido, né? Entendeu? Então, a estrutura, né? A casa é toda revestida. Depois de ter ali a parte de estrutura metálica, ela vem com todo esse revestimento de OSB. E aí depois tu vem com a camada externa que tu pode adotar ou a placa cimentícia ou aquela escamada ali que sempre me foge o nome, né? Aí tem diversos. Ou uma fachada ventilada, por exemplo.
Tá. Nós temos um projeto aqui em Sara, no condomínio das Palmeiras, que esse projeto, o projeto do arquiteto Cléder Freitas, que ali ele utilizou uma fachada da Arcos. Tá, conheço. Que é uma fachada... Por que cada cliente opta pelo steel frame por um motivo, né? Uhum. E esse cliente, ele é um... acho que não tem problema falar o nome dele, o Dr. Cristian Dal Ponte, cardiologista aqui em Criciúma. Ele buscava uma obra que não desse manutenção para ele. Então ele não queria ter pintura, ele não queria... Ele queria ter ele não queria gastar tempo com manutenção. Claro. Queria poder se dedicar à profissão, poder aproveitar o tempo com a família e não uma manutenção, fazer uma casa grande e depois ter que ir lá tá fazendo manutenção. Então ali o arquiteto, entendendo isso, ele especificou essas placas da Arcos, que é uma placa, uma fachada ventilada, que já vem pronta, pintada, com... Não sei exatamente quantos anos de garantia tem, mas um material de excelente qualidade. Tem um custo maior no início, mas a longo prazo... Sim, porque depois tu não precisa pintar, não precisa fazer acabamento, ela te dá um... Então, vamos lá. A gente tem, hoje o mercado de cabanas está muito aquecido, cabanas nas serras, né? E aí você pode colocar madeira, você pode colocar... Tem alguns projetos que o pessoal está colocando telha metálica. Então, te dá liberdade para os profissionais de arquitetura aí imaginarem e trabalhar com o que quiserem, né? Legal, tu falou uma coisa interessante, porque uma vez que tu tens a estrutura ali montada, tu pode adotar qualquer coisa, né? Aquilo que tu acha... uma telha trapezoidal pode se tornar uma fachada de Nós temos projeto com telha trapezoidal aí que fica muito legal, fica bacana, O cara olha por fora, acha que é um container, né? E na verdade é uma estrutura leve de steel frame. Eu não digo que você seria um container, mas... Sim, mas tu pode trabalhar fazer várias fachadas arquitetônicas mas aí. Dá sim pra fazer, dá pra fazer módulos com telha... É que a gente não tem nenhum projeto ainda, eu falo que não, mas dá pra fazer ali, que você já imaginou. Dá pra fazer... Inclusive hoje dá pra fazer a gente consegue fazer steel frame imitando container também. Cara, que muito legal. Até é uma oportunidade, a gente tá atento a isso, é que tem muita oportunidade nesse mercado. E agora a gente sabe que o container subiu demais. Sim, ficou caro, né? E a gente até tem interesse lá, a gente não conseguiu se dedicar nisso ainda, tem muita oportunidade, mas criar um módulo lá para container. Que massa. Então, onde a gente tem algumas ideias, assim, mas a gente tem que focar naquilo que não se perder, né? Mas, tipo, criar módulos onde você compra um container, um módulo de container, não dá para fazer isso. Sim. Que tipo de máquina que fabrica essas peças? É uma máquina que tu coloca um projeto lá, tipo um CNC da vida, e ela vai lá e faz a fabricação dessa peça ali, tu coloca o material e ela vai... Como é que funciona isso? Legal. Legal falar de máquina agora. Essa semana chegou uma máquina nova pra gente, chegou sábado, tô igual uma criança aí, tô igual criança com um brinquedo novo. Chegou sábado, tô todo dia em volta dela, até domingo eu fui pra praia e voltei, passei na empresa lá pra ver a máquina e tô passando os últimos dias lá, precisou. Mas enfim, eu falo que não basta você fazer o novo de forma antiga. Eu falo isso várias vezes, porque existem duas formas de você trabalhar com light steel frame. Então, existem perfiladeiras que produzem esses perfis. E você faz perfis lá ou lista de corte, ou barras de 3 metros, 6 metros. E aí você vai cortando e vai montando na obra. E aí você pega, só porque você acaba ficando refém do construtor. Sim. Então é novo de forma antiga. Entendi. Então, no sistema que nós trabalhamos hoje, essa máquina, é uma máquina que nossa engenharia faz o projeto, coloca na máquina e ela funciona como se fosse um CNC. Você me deu um gancho aí para me explicar melhor. Então, essa máquina vai entregar todo esse aço cortado, numerado, com os furo de parafuso, furo de serviço para passar tudo elétrica, hidráulica. Chega lá na obra para o montador montar. Nossa. Que legal. Então, até hoje a gente produziu a máquina chegou sábado, hoje é quinta-feira. Então, a gente está desde quinta-feira ligando instalando a máquina e hoje a gente conseguiu instalar ela. E aí é legal porque a gente produziu lá uma pequena tesoura lá de cobertura. E a Patrícia, que é nossa engenheira, ela foi lá, produziu. E aí eu falei assim, Patrícia, agora tu vai montar essa tesoura aí, vai ter a honra aí de montar. E ela foi lá e, engenheira, foi lá e montou lá a tesoura. Eu, nunca montou uma tesoura, nunca montou, então...
facilidade que foi... Exatamente. Então, foi um investimento que a gente fez no meio da pandemia, mas a gente entendeu que isso vai acelerar o processo de montagem nas obras e também a gente vai conseguir trazer mais mão de obra, porque a gente acaba simplificando o processo de montagem, né? Com certeza. Então, hoje o sistema que a Modesteel trabalha é esse, né? Existem outros métodos, mas a gente trabalha com um processo já um pouco mais avançado, né? Então... que top. Ô, Valcir, inclusive, só pegando inclusive, convido vocês a conhecer a empresa, tá pertinho aqui, acho que vale a pena uma visita lá. Vale a pena. Vamos marcar, vamos combinar e vamos sim. A gente vai com o maior prazer. Tem um canal no YouTube lá, vamos fazer uns vídeos lá, tá mostrando lá, vamos lá. Levar o Semar, né, Semar? Com certeza. Vamos lá, vamos fazer. Ô, Valcir, deixa eu te fazer uma pergunta. Na Namundo Steel, já que vocês têm uma máquina que faz praticamente esse corte, dobra e fura, a máquina faz tudo. Vocês fazem só para montar casa, ou digamos que, sei lá, um construtor resolveu fazer um telhado e quer usar o material. O cara fez, sei lá, uma terraça lá e quer cobrir. Sei lá, eu acho que abre um leque para uma infinidade de coisas, né? E hoje, aqui na nossa região, é muito usado madeira. Tudo é madeira, né? Mas a madeira está cada vez mais cara, mais difícil de encontrar, né? Nós temos muito problema com cupim, com insetos, né? A Mundo Steel também atua um pouquinho nessa área ou não? Atuamos também, não é o nosso foco hoje. Na região a gente acaba atuando mais até, porque a gente tem mais facilidade, né? Porque quando se fala de telhado, por mais que o sistema é interessante, mas a gente acaba tendo uma dificuldade de atender. Mas... temos muitas obras aí onde a obra é de alvenaria e o cliente foi lá e fez somente a estrutura de light steel frame, só a cobertura ou ampliação. Porque eu até fiz essa pergunta. Nossa. Por quê? O que aconteceu? Até teve uma pessoa que me procurou, né, por curiosidade, viu o projeto e tal, e nesse projeto a casa era grande, um projetaço assim de casa, só que eles não adotaram laje na cobertura. Eles adotaram um sistema leve que na hora ali, cara, me lembrou muito light steel. Assim, cara, isso aqui é steel frame, né? Mas agora, quem produz isso? Quem faz? Quem faz o projeto disso? Entendeu? Aí foi aonde eu perguntei para ti, porque e isso era uma obra lá de São Paulo, Minas Gerais. E essa região litorânea tem um pessoal que quer ou fazer laje. A laje tem um custo que normalmente é maior do que na maioria das vezes é maior do que uma cobertura aí de outras... A gente tem muitas... Por que o cliente faz laje hoje? Por que as pessoas fazem laje? Porque é aquela cultura da resistência. Não, vou fazer uma casa de laje, porque vai resistir mais e tal. Só que, poxa, para fazer uma laje hoje tem todo um custo de fundação, sim. Ela eleva muito o custo da casa, né? Tanto custo quanto prazo de obra. Sim. Então hoje nós temos um sistema também de cobertura, que são as telhas shingle, aquele telhado americano, que é um telhado que foi projetado para neve. Imagina que a telha shingle, ela lá no Canadá, fica lá com 1 metro de neve em cima e não acontece nada. Imagina 1 metro de neve nas telhas de barro. Não, é tudo abaixo. Sem neve já cai. Não. Então, é uma telha que foi projetada para receber ventos de até 175 km por hora. Então, as pessoas não conhecem muito ainda, mas embora a gente tenha bastante trabalho até, mas aquele cliente, às vezes, que não quer colocar laje, ele faz isso. Ele elimina a laje e faz a estrutura de light steel frame com a cobertura shingle. Tá. Então você tem a resistência e ainda tem o charme da telha shingle, porque... E quem é que elabora o projeto? O cliente tem que procurar vocês e aí esse telhado tem que ser projetado pela equipe de engenharia de vocês? Então, nesse caso, lembra que eu falei do aço comercial que você... Tá. Nesse caso, para esse tipo de caso, às vezes acaba sendo mais interessante chamar um construtor, eu digo que é um carpinteiro metálico. Tá. Subi agora, carpinteiro metálico. Boa, né? Um serralheiro, no caso, né? Você é uma empresa de... Eu digo um carpinteiro metálico porque o carpinteiro, ele vai... Imagina o cara que faz cobertura com madeira, tá. E aí ele vai substituir a madeira pelo aço. Entendi. Então esse profissional, ele pode... trazer essa solução. Pode trazer essa solução. Mas nós temos hoje empresas que trabalham com isso também, então é fácil de achar mão de obra. Vocês, no caso, conseguem direcionar, no caso, o cliente para resolver esse problema.
Sim, exatamente. A gente tem bastante obra. O melhor, sempre utilizar o melhor de cada sistema construtivo, né? De repente, o cliente fez de alvenaria, ou de repente uma casa, é uma reforma, ele quer arrancar o telhado, e aí quer adotar um novo sistema. A gente tem um mercado interessante também, que é o mercado de ampliações. Então, imagine que você tem lá uma laje, você não foi projetado para receber uma outra estrutura. Para mais um pavimento. E aí, steel frame, 30% do peso, carga distribuída. Então, cada perfil daquele com 40 ou 60 centímetros recebe a carga distribuída. E aí possibilita essas ampliações. A gente tem aqui em Criciúma agora, tem uma ampliação, Estou na Sara, né? Mas em Criciúma tem agora uma ampliação do escritório de arquitetura Machado e Cronenberg. Tá, conheço. O Alexandre e Altanir, pô. Sim. Imagina. Fantástica lá, a gente gosta. São mesmo. Estão fazendo ampliação do escritório com a steel frame. Até brinquei com ele semana passada, estava dentro do escritório, aí eu brinquei, poxa, olha só, quando o médico receita um remédio um medicamento que ele toma, a gente já vai com mais confiança, né? E aí, poxa, um arquiteto que está construindo lá steel frame aí é uma... Cara, que legal. E vira depois até uma referência para vocês, com né? certeza. Porque o escritório deles é praticamente no centro de Criciúma, né? Isso, são bons arquitetos também. São bons arquitetos, Cara, então, Dani... Se eu quiser ver o material de vocês ali, as obras que vocês já executaram, onde que a gente consegue ver? Vocês têm quais canais de acesso, assim, por assim dizer? Então, hoje a gente tem, se falar em Santa Catarina, isso é legal, porque Santa Catarina hoje a gente tem obra em todas as regiões. Nossa, que massa. Então, eu brinco, no começo era mais difícil, né? O cliente queria visitar uma obra, tem que ir lá, é longe e tal. Hoje qualquer lugar daí tem uma obra. Era desafiador, né? Hoje o cliente quer visitar uma obra, quero visitar uma obra, tô em Criciúma. Temos obra aí perto para visitar, tô em Joinville, tem obra para visitar. Tô no Rio Grande do Sul. Eu tô até saindo do estado, né? Então a gente tem bastante obra. Bacana. As pessoas falam que o Light Steel Frame é a construção do futuro, mas eu posso afirmar aqui que o Light Steel, não só o Light Steel Frame, mas tudo que é industrializado hoje na construção civil é o presente. Então, se a gente observar, eu pego o carro agora e dirige durante 1 hora numa rodovia, que tem obras antigas, obras novas, você vai observar. Existe um movimento hoje no Brasil, um movimento que já aconteceu em outros países também, né? Mas existe um movimento de industrialização da construção civil. Sim. E não é só light steel frame. Hoje é obra modular, pré-moldado, então tem várias opções aí. Não, isso aí a gente já comentou em outros podcasts, né? E eu sou um defensor dessa ideia porque eu tive uma experiência, morei fora, né? O Dani sabe, quem segue a gente sabe. Então, e lá tu vê cada vez mais menos trabalhadores e mais maquinários. Por né? onde? Eu morei na Itália. Na Itália? Uma pergunta da história, porque, cara... É porque eu tô percebendo aí que ele já conhece, ele já conhece todo o sistema construtivo e tal, e ele foi perguntando como se não conhecesse, né? Sim, não, mas a gente faz a ideia é essa. Eu acreditei que ele não conhecia. Não, mas a ideia é essa. A ideia é se passar como um leigo no assunto, justamente porque quem tá assistindo, às vezes não tem conhecimento nenhum. Muitas vezes a gente é leigo mesmo. Tem muita coisa que... Mas ali, como eu tava colocando, lá na Itália, né? Lá na Itália, para tudo tem uma máquina para fazer. E eu vejo que essa necessidade vai acabar chegando no nosso país. Então, nós somos muito acostumados ainda a ter 2, 3 serventes na obra, 3, 4 pedreiros, enquanto que lá, com um pedreiro e um maquinista, não é nem um servente, constrói às vezes uma obra inteira. Então, é uma tendência aqui no nosso país, né? Como... mecanizar, vir mais máquinas que façam... Como você falou, o Brasil, ele segue depois, né? Tem um delay ali. Por causa do custo, tá mudando, mas é por causa do custo, né? Mas tá mudando. Hoje o Brasil já é referência. Até a gente tem essa síndrome de vira-lata, e eu gosto de falar que tá mudando. Hoje em Tubarão, que é onde a Modestil está instalada, tem a Modestil, tem a Brasil Cubo, e eu fico muito feliz. A gente está recebendo muita visita de clientes, de arquitetos, profissionais de outros estados, até de outros países a gente já recebeu ali, porque hoje o Brasil, principalmente a nossa região, hoje ela é referência, hoje ela é vitrine da inovação da construção civil brasileira.
Então a gente já está exportando tecnologia para outros países, para dentro do Brasil também, né, para outros estados. Então está mudando. O que era no passado já não é agora e provavelmente no futuro não vai ser, né? Não, então a gente está num momento legal agora. Principalmente a nossa região, o sul do Brasil, eu fico feliz quando a gente está com obra fora aí e a gente vê que eu tô lá, às vezes, em Minas Gerais com obra lá, eu posso ir lá, Tintas Anjo, cerâmicas da região. Então, nossa região é muito forte hoje na construção civil. Não, nossa região é bem verdade isso. Nossa região, assim, ela agrega bastante segmentos voltados para a construção civil, né? E a gente é forte. Tanto e tem um melhor podcast da construção civil brasileira, que é o CCast aí, que... É verdade. Engenheiro civil, engenheiro de produção. Não, nós estamos... Trazendo conteúdo aí de qualidade aí, então... Poxa, nossa região, ela é demais. Parabéns pra gente. Você vai botar uns palminhos agora. Cara, Dani, eu acho que nosso podcast aí já tá com 1 hora, né? Eu acho que nós vamos ter que chamar o Valcir pra fazer... Ele já deixou o gancho. Já deixou o gancho, né? Poxa, já tá me mandando embora aqui. Poxa, cara, vai ficar mais aí. Cara, porque 1 hora as câmeras começam até a pifar aqui, cara. Começa a faltar bateria, começa a faltar áudio. Ainda é assim, né? Daqui a pouco... Mas, cara, eu queria te agradecer pela tua... ter prestado esse tempo, tua oportunidade de estar, não tua, né? Oportunidade do pessoal que está em casa, de estar recebendo esse conteúdo de qualidade. Queria te agradecer de coração mesmo. Fica aqui o convite já para uma próxima, né? A gente quer ir lá conhecer o teu... Não, vamos lá, né? Vamos lá, fazer, né? Levar o Josemar fazer uns vídeos bacanas lá, né? E, Dani... Cara, eu queria te agradecer, Valcir, porque é o seguinte, o pessoal que nos escuta, a maioria não conhece esse método construtivo, principalmente quem está estudando. A gente já começou meio que falando isso, né? Quem está estudando não sabe da oportunidade que tem de seguir nesse ramo. E eu acho que quem é leigo, que ouviu o nosso podcast, com certeza conseguiu entender de maneira clara tudo que tu explicou aqui para nós. Isso. Trouxe um conteúdo de qualidade bem bacana. Muito obrigado. Só tenho a agradecer pelo convite, David, Daniel. Parabéns pelo podcast. E galera, seguem aí, dão like. Eu tô ficando blogueiro agora para YouTube. Sigam no YouTube, nos seguem, YouTube se curte. Então se inscrevam aí, dê o joinha aí, porque a galera trabalha o dia inteiro aí, vem para cá, estão fazendo um trabalho legal, dando voz aí para quem trabalha, para quem faz um trabalho diferente. Aí, então merece um joinha aí e se inscrevam no canal. É isso aí, cara. É isso aí. Vamos encerrar por aqui, né? Vamos encerrar. Galera, obrigado. Esse aqui foi mais um podcast. Fica ligado aí na gente. Um abraço. Tchau.